Gravação. Pronto, pode ir. A partir de agora vocês podem apresentar. Boa sorte. Brunão vai começar aí. Olá, boa noite a todos. Nosso grupo aí é composto por eu, Bruno Alexandre, Felipe Viana, o diretor Felipe e William Souza. Aí, se passar para frente, é só clicar aqui para frente. Então, nosso grupo aí, nosso trabalho é um artigo, né, uma pesquisa grande, né, um artigo grande. Então, uma pesquisa avaliar características básicas do seu produtor. Passa aí. Bom, então a Terra já foi concebida como uma fonte inesgotável de recursos, né? Hoje já não é mais bem assim considerado, né? Já que hoje é considerado como um pequeno espaço nada. Hoje nós já sabemos que muitos recursos aí não são renováveis, né? Com recursos aí limitantes. Então isso faz com que exige o uso eficiente desses recursos aí, para que eu possa ter mais sustentabilidade e garantir mais longo prazo sobre a terra. A agricultura química, apesar dela trazer grandes vantagens aí na agricultura, aí, atrás do aumento de produção, mas o uso dela, se ela for inadequada, o uso incorreto pelos produtores, pelos profissionais da área, pode provocar um impacto ambiental negativo. Como, por exemplo, contaminação dos solos, né, das águas, morte de animais, até mesmo da saúde humana. E a agricultura orgânica, ela está vindo para quê? Para diminuir esses impactos ambientais, que é provocado pela agricultura química. Por isso ela é cheia de controvérsias, né? Contra, a favor, né? Eu acho que a novidade. E muitos acreditam que a fixação é naturalista, e é mesmo, é isso, porque o processo mais natural, né? Do alimento, e o processo pela natureza mesmo, mais natural. Muitos consideram a Revolução Verde, pode dizer que utilizou bastante fertilizantes, agrotóxicos, máquinas, né? Que a agricultura orgânica não vai usar esses produtos. O senhor subiu aí. A agricultura orgânica não vai sumir. O senhor está sumindo a tela, senhor. Volta. Volta lá. Volta um pouquinho mais. Quem está controlando ele? Deixa eu controlar. Isso aí, então, ela está ocorrendo como se fosse a proporção dela que está crescendo, é como se fosse na Revolução Verde, né? Que cresceu bastante. Assim, a agricultura orgânica vem crescendo, né? Ela pode ser considerada uma agricultura moderna também. Já que hoje as pessoas estão preocupadas bastante com a melhor qualidade de vida, né? A gente mesmo vê aí pessoas aí fazendo caminhada, anda bicicleta, né? Para academias ao ar livre.
Então, essas pessoas estão preocupadas com a sua alimentação, né, com a saúde de vida melhor. Então, essa alimentação é o que, então, saudável? É o que? Um alimento orgânico, né, livre de agrotóxico e químico. Pode passar aí, por favor. Então, Freitas, em 2002, argumenta que a agricultura orgânica pode reduzir custos a ser tão rentáveis quanto o sistema químico convencional. Por que isso? Ele argumenta isso. Porque na agricultura orgânica, ela não utiliza esses produtos químicos aí, como produtos químicos, fertilizantes, sementes geneticamente modificadas, que são produtos aí caros. Então, em si, ela já reduz esse custo. Além de reduzir, lógico que ela produz menos, ela não vai produzir tanto como na agricultura convencional, ela produz menos, mas ela reduz esses custos. Além disso, o produto orgânico tem um valor agregado. Então, o preço dele é melhor pago. Então, pode ser sim, então, bem rentável a agricultura orgânica. Então, é um desafio a ser enfrentado, né? Porque tudo que é novo tem que ser um desafio enfrentado, porque o profissional que entrar nessa área, o produtor, ele tem que estar consciente em enfrentar esses novos desafios, né? Então, ele tem que compreender, tem que estar lá, tem que estar compreendendo para esses novos desafios, preparado. Então, deve-se agir de forma sustentável, né? O que é agir-se de forma sustentável? O quê? É estudar, planejar, implementar ações, pensando no hoje, pensando não só no hoje, no amanhã também, abordar aspectos econômicos, sociais, ambientais, e respeitar as diferenças, né, culturais. E a agricultura orgânica pode ser um caminho a ser percorrido. Esse caminho é o quê? Fazer com que, para a busca da harmonia entre o ser humano e o planeta Terra. Pode passar, por favor. Então, o objetivo desse trabalho foi caracterizar os agricultores orgânicos de uma área próxima à cidade de Curitiba, Paraná. Então, foi uma pesquisa com o objetivo de avaliar características dos produtores orgânicos. Materiais e métodos, as informações de campo foram coletadas para 87 famílias da região. Desse total, cerca de 30 famílias foram excluídas, basicamente. Essas famílias foram excluídas porque elas não apresentaram experiência nenhuma como agricultura orgânica. Então, as entrevistas foram realizadas aplicando um questionário previamente estruturado e também com questões semiabertas e questões abertas. Foram coletadas informações agroecológicas e socioeconômicas. Foram coletados dados de 57 famílias, já que das 87, 30 foram descartados. Foi 57 produtores e foi avaliado. Pode passar. Então, resultou na formação de 4 grupos. 2 tipos com características de agricultores familiares, um orgânico, já com selo certificado, esse orgânico, o produtor já está mais tempo no mercado, aí, né, com selo, certificação, e outro em transição, que é aquele período que está do convencional para o orgânico, período de transição. E outro 2 grupos foi características empresariais, orgânicos, e um orgânico, outro em transição ainda. Então, foi familiares e outro empresariais. Vou passar aí. Então, obteve-se uma tabela, né, de agricultores familiares em transição, número de produtores, 32, percentual 56,1, agricultores familiares orgânicos, né, número de produtores 20, e 35%. Empresariais agrícolas orgânicos, no grupo 3, né, 3 produtores e 5,4%.
E os empresários agrícolas em transição, 2, cerca de porcentagem 3,5. Passar, por favor. Então, a coleta de dados econômicos referentes à produção vegetal e animal foi mensal. Por que ela foi mensal? Porque, já que os produtores não têm costume de fazer muitas anotações no correr do ano, então, mensalmente seria os dados sendo coletados mensalmente, seria mais fácil e os produtores eles iriam responder com mais exatidão as perguntas. Então, os dados coletados foram inicialmente organizados para que fosse obtido um resultado líquido, né? Aí, teve essa equação aí, sobre os resultados, a equação 1, equação 2, equação 3 e a equação 4 aí. Ok? Pode dar sequência próxima aí. Vai, Viana, pode ir. Eu? Bom, resultados e discussões. As características dos familiares foram agricultor responsável em conversão média, 39,5 anos e 2 filhos, e agricultura responsável certificado, média de 40,3 anos e 2,2 filhos. Bom, escolaridade. Agricultores em conversão de 40% cursaram até a quarta série e 15% nível superior. E os agricultores certificados, 27% cursaram até a quarta série e 46% no nível superior. Aí pode passar. Professor. Professor, aqui mostra Então, o que acabou de falar. 40% dos em conversão até a quarta série, 27% dos agricultores certificados até a quarta série. Aí mostra aqui, né? 30%, 16% da quinta, oitava série, segundo grau e nível superior. Mas é basicamente o que ele falou. Pode passar para o próximo. Essa tabela, ela mostra as atividades anteriores. E, no caso aí, ó, nos que estão em conversão, que não são agricultores certificados ainda, a experiência só na agricultura é 65% dos produtores, que no caso o número é 13 produtores, e também em outras áreas, experiência em outras áreas é 35%, que é 1 para o comércio e 6 em serviços. Já o agricultor certificado, experiência na agricultura é 32%, que ele tinha antes, né? Antes de ser um produtor orgânico, que no caso é 12 o número de produtores, nesse 32%, e outras atividades é 68%, no comércio tinha 4% e nos serviços tinha 21%. Aí pode passar para o próximo. Aqui é em relação a equivalente homem, né, utilizado. Aí aqui mostra que o equivalente familiar utilizado da própria família, né, teve médias parecidas, tanto nos certificados quanto nos agricultores em certificação. E nos certificados teve 1,9 homens, né, por familiar, e nos em certificação foi 1,8. Então não mudou muito isso, não teve diferença significativa. Agora, já em relação a homens contratados, caso a mão de obra, né, teve diferença, pois os certificados, eles 50% não contratam, tendo uma média de 0,7 equivalente homem. Já os que estão em certificação, eles, por ter menos recursos em relação à tecnologia, a maquinário também, eles contratam 81% de mão de obra, que tem uma média de 2,1 equivalente homem, né? Pode passar. Foi tudo. E quer falar aí, Viana? Pode falar. Pode falar. Fala a conclusão. Aqui está falando análise das características técnico-agronômicas, né?
E as estufas, os certificados são os que têm mais, né? São 43%. 43% dos proprietários utilizam. E tendo assim, né, melhor produção e tal, melhor que os em certificação, que só tem 20% que utiliza de estufas. E o uso de equipamentos para preparo de solo, igual eu falei, o certificado, ele tem 74% dos produtores utilizam enxada rotativa. E já nos que estão em certificação, em certificação mesmo, eles têm apenas 10% que utiliza essa enxada rotativa para preparo do solo. Né? Em relação à adubação verde e cobertura morta no solo, os certificados, que já são produtores orgânicos, né? Presente em 97% das propriedades, e já os em certificação é só 75% que tem presente nas propriedades. Vou passar o próximo. Aqui é biodiversidade e número de espécies cultivadas. Em relação à rotação de culturas, os dois têm 95%. 95% das propriedades praticam, então não teve diferença. Agora, em relação ao plantio consorciado, certificados, 41% deles utilizam e em conversão só 21% utilizam. Em relação às espécies cultivadas, também teve uma grande diferença, apesar do número estar perto, mas é uma grande diferença. Os certificados, eles cultivam 11 espécies e os que estão em conversão apenas 9, tendo uma baixa produtividade, assim, né, em relação aos certificados. Pode passar. Análise de indicadores financeiros. Na época que foi feita a pesquisa, o salário mínimo era de R$130, então, de acordo com esse valor. A receita bruta agropecuária superior a 6 salários mínimos por mês, apenas 20% das propriedades dos não certificados que ganham superior a 6 salários mínimos por mês. Já 71% das propriedades dos certificados conseguem esse faturamento. Pode passar, professor. Agora, em relação ao valor bruto da produção agropecuária, separando o fator... Não, é mais ou menos a mesma coisa. Só que aqui mostra a média final. E os certificados, eles conseguem tirar 11,5 salários por mês, enquanto os que estão em conversão ainda só conseguem 2,7 salários mínimos por mês. Então, a diferença é bem grande, né? Pode passar. Em relação ao resultado líquido, e os certificados, eles, 37% não têm resultado positivo. Porém, 63% conseguem mais de um salário mínimo por mês. Só que os em conversão sempre é pior. Eles têm 85% não têm o resultado positivo e 10% conseguem mais de um salário mínimo por mês. Que é uma diferença bem grande dos certificados, né? Pode passar também, professor. Total de despesas envolvendo o trabalho. Essa parte lá é muito, muito ruim de entender. A partir daí para frente, os gráficos são todos horríveis de entender. Tá escutando, pessoal? Então, repete, Vitinho, não deu pra escutar, não. Tá escutando agora? Agora tá. Meu irmão tá me ligando. Aqui é a relação total de despesa. Lá eles não explicam muito bem, os gráficos são horríveis, mas eu vou tentar entender isso aqui. Eles falam que é 25% a 71% despesas em conversão, né? E já as despesas certificadas é de 24% a 76%, devido ao uso de máquinas e mão de obra contratada. Por isso, os certificados, eles gastam mais, né? Questão de maquinário, essas coisas. Porque, querendo ou não, é mais barato, né? Ou mais caro. E em relação à horticultura orgânica, gera um valor agregado de 19.814 por ano, que é 75% superior ao trabalho convencional, que os não certificados estão tentando fazer, né? Lidar
do trabalho convencional para o orgânico. Pode passar, Francisco. É isso mesmo, as equações. Essas equações aqui também é muito difícil entender. Aí essa aqui é a fórmula e tal, essas duas fórmulas. Vou ler só o que colocou no final aqui. Que a regressão linear múltipla não tem autocorrelação, bem como os coeficientes, V e F, que eu esqueci até o que é, 1,09 a 1,20. Demonstram não existir problema de multipolinearidade, ou seja, não existe associação entre as variáveis independentes. Pode passar. E a conclusão. Vou falar uma conclusão. O Brasil tem apenas 0,24% da sua área sob produção orgânica. A maior escolaridade e a elevada experiência fora da agricultura são fatores que diferem muito o grupo de conversão do grupo de certificado. Não existe correlação significante entre o nível de escolaridade e outras experiências profissionais com resultado líquido. A grande variação da composição das despesas totais torna-se possível duas formas de crescer: a agricultura orgânica. A primeira forma é a agricultura orgânica com mínimo ingresso de insumos. A segunda forma de desenvolver a agricultura orgânica é pela forma intensiva em tecnologias sustentáveis. O estudo desse caso mostra que a agricultura capitalizada pode investir e colher os frutos com a agricultura orgânica. Pode mudar, professor? O conhecimento aplicado e a capacidade técnica e a captação técnica são indispensáveis para elevar o nível técnico do produtor, independentemente da escolaridade formal e de outras experiências profissionais. E condição básica, no entanto, o agricultor se devidamente capacitado. Conhecer os princípios da agricultura orgânica, objetivo da visão da propriedade como um organismo e integração da agricultura e da pecuária para a fertilização do solo. A importância da biodiversidade, as práticas ecológicas de conversão e todos os outros conhecimentos para cultivar com eficiência técnica e econômica. E Rodrigo. E é isso que eu trabalho. Era a parte do William. Rodrigo, para fechar mais a conclusão aí, nota que esse trabalho aí foi o que vai avaliar a diferença dos produtores, que achei que já estão há mais tempo no certificado, é que estão em conversão, né? Você pode notar que os já que estão orgânicos, né? Eles têm a capacidade, né? Um nível de escolaridade maior, né? Já participou já de várias atividades, por isso que eles produzem mais. Então, é uma área que essa pessoa que participou dessas atividades, mas tem um nível de escolaridade maior, ela tem, nesse caso, uma cabeça mais aberta, uma visão ampla, né? Então, isso que tem que ser na agricultura orgânica, tem que ter uma visão ampla. Tanto é O que certificado o produtor vende mais, né? Porque o produto dele é certificado, né? Agora os que não são orgânicos, ele não tem um certificado, né? Deixando de produzir, deu até para ver lá. Não é nem questão assim de conhecimento, é questão assim de conhecimento, mas o caso certificado, ele sabe o que é correto, né, para produzir organicamente, e acaba produzindo mais. Bom, o que deu para entender no trabalho. Beleza. Mais alguma coisa? Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma pergunta? Pessoal, esse trabalho, ele é também... no sábado, o Ricardo apresentou um que era de 2002, que falava sobre as tendências e controvérsias da produção orgânica no Brasil. E é um trabalho muito interessante, ele apresentou muito bem. Depois, quem tiver a oportunidade de assistir a apresentação dele, está lá no AVA,
que fala um pouquinho de como que era essa ideia, né, da agricultura orgânica nessa época. E esse trabalho é um trabalho que os meninos estão falando agora, o Bruno, o Vitinho e o Felipe, já é um trabalho mais atual, não tão atual, né, de 2006, que foi no ano em que saiu a lei, né, a Lei 10.831. E aí ele mostra, talvez como um incentivo para os produtores para migrar para a agricultura orgânica, porque muitos naquela época produziam sem certificação e tinham uma dificuldade, ou estavam ainda em processo de transição, né? A gente vai falar um pouquinho disso nas nossas próximas aulas, é tema da segunda parte da disciplina. E quando a gente fala de agricultura orgânica, hoje a gente já tem uma legislação, já tem uma lei, já tem uma assistência técnica, né? Embora esteja caminhando ainda, mas nessa época não. Então a gente vê uma dificuldade dos produtores quando os meninos falam lá de porcentagem, né? Quantos por cento recebem mais, quantos recebem menos, né? Então a gente vê essa até tem um dado que o Vitinho falou que variou ali de 25% a 71%, né? Justamente por conta disso. Tem produtor que se adapta muito bem à situação e tem produtor que demorava muito para poder modificar a renda, né? E outra observação interessante desse trabalho é o salário mínimo, né? R$1.130 na época, aí a gente falando de 14 anos atrás. Para os meninos que apresentaram, eu teria uma pergunta para vocês. Qual foi a principal dificuldade de estudar esse artigo para apresentar? Bom, professor, foi uns últimos gráficos lá, que é sobre... Não é salário líquido, não, tipo resultado líquido. Porque as tabelas não estavam muito difíceis de entender. Assim, nem por questão do tema, mas sim o próprio trabalho, que ficou umas tabelas meio complicadas. Tá rindo ainda. Professor, tem uma tabela complicada aí. Uma tabela complicada aí, professor. Umas equações esquisitas, né? Uns gráficos. Por que vocês acham que essa quantidade de gráfico e tabelas foram tão complicadas assim de entender? E quais outras áreas que a gente estuda aqui no curso de agronomia estão envolvidas no trabalho desse? Às vezes ficou difícil. A gente não estuda muito, presta muita atenção, mas tem muita matéria, né? Do Gustavo mesmo. Eu esqueci o nome da matéria agora, que envolve muito essas cálculos. Estatística. Esse trabalho, vocês olharam lá em cima o nome dos autores? Eduardo Melo Mazzoleni e Jorge Madeira Nogueira. Embaixo tem a formação deles. Um é formado em agronegócio pela UNB e o outro é doutor em economia. Então, nenhum dos dois eram agrônomos, né? Ou alguém da área de produção. Eles eram da área de números mesmo, né? Então, era não da produção assim em campo, né? O que é interessante produzir, adubar e tal. Eles eram da parte de economia e gestão do agronegócio, né? Então, um era mestre em agronegócios, analista do mapa, e o outro doutor em economia pela Universidade de Londres. Professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, e também de agronegócio. Então, esses dois trabalhos, esse trabalho que vocês leram desses dois autores, ele é um trabalho muito voltado à parte de economia, né? E aí é interessante, porque às vezes a gente pensa assim, a agricultura orgânica é não adubar com produtos químicos, com adubos químicos, não fazer controle de pragas com inseticidas químicos, mas tem muito mais do que isso, né? A parte todinha aí de estatística que eles fizeram, realmente, quando a gente pega essas tabelas mais para o final, né, esses gráficos mais para o final aqui, a gente vê uns dados estranhos, né? No início, não, ele mostra uns agrupamentos, quantos por cento fizeram isso, uma análise mais descritiva. Mas quando eles vão para a análise estatística mais aplicada aos dados, fica bem complicado mesmo de entender, assim, com o tempo que vocês tiveram aí, uma semana, duas, para poder ler os trabalhos, né? Então, isso aqui é um trabalho, provavelmente, de dissertação, de tese,
tentaram correlacionar os dados de receita líquida, né? Então, não é um trabalho simples de se apresentar, não. É por isso que eu perguntei as dificuldades, e aí eu lembro do Vitor apresentando e mostrando aí, eram 5 fórmulas, né? Tinha lá resultado líquido e as equações, só uma equação já era enorme, tinha vários tópicos, né? E é justamente isso, é a parte da estatística, a parte da economia rural, que é interessante também, né? Mas a pergunta foi só para poder ver as dificuldades mesmo que vocês tiverem, e era isso que eu imaginei que vocês respondessem mesmo, dessa parte dos dados. Tá? Obrigado pela apresentação. Beleza, falou. Eu vou parar de gravar para o vídeo não ficar tão intenso.